Está no ar, pela Vibe Mundial. Programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é como ser ouvido por Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Jesus curou um homem que era cego de nascença. Veja este relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 9. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, e lavei-me, e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu:
que é profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas, como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Desde que o mundo foi criado, ninguém nunca havia curado um cego de nascença. E Jesus curou um homem que havia nascido cego. E você sabe por que Deus ouve a Jesus e atende os seus pedidos? Porque Jesus não é pecador, porque Jesus tem temor a Deus e porque Jesus faz a vontade de Deus. Veja novamente o que o homem cego de nascença, que foi curado por Jesus, disse aos fariseus a respeito de Jesus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 9, no versículo 31.
Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Assim, Deus atendeu o pedido de Jesus para que o cego de nascença fosse curado, porque Jesus não é pecador, porque Jesus tem temor a Deus e porque Jesus faz a vontade de Deus. Neste tripé está a base dos milagres que Jesus faz: não pecar, temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos explicar cada item deste tripé que possibilita a realização de milagres. Não pecar significa não transgredir as leis de Deus. Os 10 mandamentos da Bíblia Sagrada são a base para que não se cometa pecados. Assista em meu canal do YouTube chamado Nilson Brena, meu vídeo de número 0, cujo título é Os 10 Mandamentos, onde apresento e explico cada um dos 10 mandamentos da Bíblia Sagrada. E, para não se pecar, também devemos obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo, que estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, e que são temas de meus programas aqui da rádio e de meus vídeos em meu canal do YouTube chamado Nilson Brena. Por exemplo, o principal mandamento de Jesus é que amemos o nosso próximo da mesma forma que amamos a nós mesmos. Jesus também manda que pratiquemos a caridade. Jesus também manda que sejamos capazes de ter compaixão, de perdoar e de ter misericórdia. E Jesus não quer mais o antigo olho por olho e dente por dente. Mas Jesus quer que sejamos capazes de amar e perdoar até mesmo os nossos inimigos. Portanto, não pecar é obedecer às leis de Deus e obedecer aos mandamentos de Jesus. Não pecar também é não transgredir as leis morais que regem a conduta humana. Moral é o conjunto de valores e princípios morais, como a virtude, a honestidade, a verdade, o bom caráter, a honra, a justiça, etc., que servem de base para os pensamentos, palavras e atos de cada ser humano dentro da sociedade em que vive, norteando a sua conduta dentro dessa sociedade. Segundo Platão, o antigo filósofo grego, as 4 virtudes cardeais humanas são: primeiro, a prudência ou sabedoria; segundo, a fortaleza ou coragem; terceiro, a temperança ou moderação; e quarto, a justiça. A moral está estabelecida sobre a verdade, sobre a justiça, sobre a razão, sobre o juízo e sobre o bem. Assim, a moral é resultante do juízo do bem, em contraposição ao mal. A moral é resultante da consciência do bem, em contraposição ao mal. Assim, não pecar também é não transgredir as leis morais que regem a conduta humana. Veja novamente as palavras do cego de nascença curado por Jesus. Palavras estas a respeito de Jesus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 9, no versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve.
Estamos analisando o tripé onde está a base dos milagres que Jesus faz: não pecar, temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos explicar agora o que significa temer a Deus. Deus vê cada um de nossos pensamentos, palavras e atos e faz juízo e justiça. Assim como nossos pais que nos amam, nos infligem castigos para que nos corrijamos, também Deus, nosso Pai Celestial que nos ama, nos aplica castigos e penalidades de acordo com nossos pensamentos, palavras e atos, a fim de que deixemos de prejudicar nossos semelhantes e aprendamos a ser pessoas civilizadas, que respeitam e amam o seu próximo, de modo que nos corrigindo a nós mesmos, nos tornemos homens bons, justos e corretos. Devemos ter temor a Deus, porque a justiça de Deus é inexorável, isto é, a justiça de Deus é dura, rígida, infalível e inevitável, e da justiça de Deus ninguém pode escapar. Assim, ter temor a Deus é um ato de sabedoria, a fim de não pecar, para que não se sofra as mesmas consequências do mal que se fizesse ao próximo, pois da justiça de Deus ninguém pode escapar. Ter temor a Deus significa ter medo de Deus. Ter temor a Deus significa ter receio de sofrer as penalidades impostas pela justiça de Deus. Ter temor a Deus significa preocupar-se em sofrer as mesmas consequências do que se fizer a outrem, através da justiça infalível de Deus. Assim, tem temor a Deus e vigia os teus pensamentos, palavras e atos, para que nenhum deles transgrida as leis bondosas e justas de Deus. Veja novamente as palavras do cego de nascença, curado por Jesus. Palavras estas a respeito de Jesus, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 9, no versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Estamos analisando o tripé onde está a base dos milagres que Jesus faz: não pecar, temer a Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos explicar agora o que significa fazer a vontade de Deus. Deus não quer que o homem seja incorreto e injusto. Deus não quer que o homem seja mau, impiedoso, cruel, desumano, desalmado. Deus não quer que o homem tenha falta de compaixão, que seja insensível, maligno, malvado. Deus não quer que o homem seja bruto, estúpido, grosseiro. Deus não quer que o homem maltrate o seu semelhante. Ao contrário de tudo isso, a vontade de Deus é que o homem seja reto e justo. A vontade de Deus é que o homem seja bom. A vontade de Deus é que o homem tenha compaixão de seus semelhantes. A vontade de Deus é que o homem trate bem os seus semelhantes. A vontade de Deus é que o homem seja benevolente para com seus semelhantes. A vontade de Deus é que sejamos delicados no trato com nossos semelhantes, que sejamos educados, respeitosos, finos, gentis e doces no trato com nossos semelhantes. A vontade de Deus é que o homem respeite o seu próximo e ame o seu próximo da mesma maneira que ama a si mesmo. Assim, fazer a vontade de Deus é sermos bons,
termos alma. Fazer a vontade de Deus é respeitarmos e amarmos os nossos semelhantes da mesma maneira que amamos a nós mesmos. Fazer a vontade de Deus é sermos retos e justos. Estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa, Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 em São Paulo, aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/ACF online. Faça em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM. Muito obrigado. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Preste atenção, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando 3 lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem é para você, preste atenção. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos
e as orientações de Jesus.